Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Peço que abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria de tecer os meus agradecimentos. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, conceder a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Deus, Ele é maravilhoso em tudo e Ele vem nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça a cada dia. Não é fácil estarmos, aleluia, em um mundo ao qual estamos, mas permanecemos porque os nossos olhos estão voltados para aquele que reina e vive para todos sempre. Aleluia. Gostaria de agradecer também aqui a vida da Nathalie, que foi a ponte também para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Agradecer ao apóstolo também pela confiança, aleluia, pela responsabilidade dada à minha vida de estar aqui nessa noite. Aleluia. Gostaria também de compartilhar que quando muito jovem também orava ao Senhor e pedia para Ele para que eu pudesse orar e conseguir falar com Ele cada vez mais. E o Senhor me ensinou a orar. Passando-se o tempo, orei ao Senhor para que Ele pudesse me usar na casa dEle, pudesse ter uma oportunidade de exercer esse ministério da palavra. E o Senhor me concedeu a oportunidade de subir ao altar. Aleluia, passando-se o tempo, orei ao Senhor para que Ele pudesse ampliar o meu ministério, que eu pudesse pregar em outros altares também. E hoje eu glorifico a Deus porque estou aqui nessa noite. Aleluia. É gratificante estar aqui porque nós vemos o mover de Deus, mas tudo parte pelo pressuposto da palavra, tudo parte pelo pressuposto da oração. O Senhor, Ele nos deu o direito de poder falar com Ele por intermédio da oração. Aleluia, ou seja, se você chegou aqui, aleluia, com o coração angustiado, se você chegou aqui com alguma dúvida, ore a Deus, porque Ele é um Deus que responde às suas orações. Aleluia. Gostaria de agradecer também àqueles que estão aqui comigo, meus pais, aleluia, a pessoa que Deus colocou a minha vida também, a minha amada Giovana, a qual vocês viram cantar aqui, louvar ao nome do Senhor. Agradecer também a minha pastora e também trago a bênção dela também, porque não saio sem a bênção dela. Agradecer a minha igreja também veio aqui cultuar com os irmãos, aos pastores. Agradecer também ao Gabriel, ao Felipe, por ter vindo também aqui prestigiar esse momento. Deus abençoe. Aleluia, sem mais delongas. Todos acharam Ezequiel, capítulo de número 37? Glórias a Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, e estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: hoje você vai sair daqui de pé. Aleluia. Diga para ele: você foi chamado. Diga para ele: você foi escolhido para uma grande obra. Só para aqueles que foram escolhidos, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Aleluia, você veio aqui porque você primeiramente foi alcançado. Aleluia, nós não estamos aqui porque fomos convidados pela pessoa que está ao nosso lado, mas nós viemos aqui porque a graça dele nos alcançou. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel, fala-nos sobre o texto, você pode se assentar. Ezequiel, ele foi chamado em um templo,
muito difícil. O nome de Ezequiel significava força de Deus. Só que o mais interessante, em Ezequiel capítulo de número 1, diz: a nuvem de glória, a primeira visão dos querubins, apareceu para Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. Ezequiel, ele foi chamado na lógica, irmão, para ser sacerdote, sacerdote naquele caminho. Mas no caminho de sua história, agora ele teve que começar a ter a visão de Deus. E por quê? A receber a glória de Deus. Por quê? Porque Deus, ele já tinha um chamado para a vida de Ezequiel. Aleluia. Pode ter momentos difíceis, você pode estar vivendo momentos de dificuldade, mas você foi chamado para uma grande obra. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a primeira marca na vida de Ezequiel foi o chamado. Ou seja, uma coisa, meu irmão, é quando alguém aponta o dedo para você e diz: eu quero, eu escolho. Mas outra vez é quando Deus decide apontar o dedo para você e dizer: eu quero, eu escolho. Aleluia, eu quero acreditar. Aleluia, e eu creio com os olhos da fé que Deus, ele está estendendo a sua mão, apontando o dedo nessa noite e dizendo: eu quero, eu escolho, eu quero acreditar. Aleluia. Deus, ele não veio aqui nessa noite, ele veio para te dizer que você foi escolhido. Aleluia. A Bíblia, meu irmão, quando aparece em Ananias, ele diz: vai até a casa, até Saulo, porque para mim ele é um vaso valoroso, para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia, eu vejo muitos vasos aqui nessa noite. Eu vejo que Deus, ele tem te escolhido. Deus, ele tem te capacitado, e não por meio de, aleluia, palavras terrenas, mas porque o Senhor, ele desceu, ele entregou, ele apontou o dedo para você nessa noite, e ele te escolheu. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante em Deus? É que quando Deus, ele decide escolher alguém, ele não desce para perguntar se ele pode levantar alguém. Aleluia. Deus, ele simplesmente, ele não desce da sua glória e diz: eu quero acreditar em alguém. Não, ele já desce, ele já aponta, ele já direciona, e ele já diz que ele escolhe. Aleluia, que ele levanta, e que se Deus levantou, não há alguém para derrubar. Aleluia. Deus, ele está te levantando, Deus, ele está te erguendo, Deus, ele está te sustentando. Aleluia. Mas quando Deus decide chamar alguém, ele apenas aponta o dedo e diz assim: eu quero. E na palavra de Isaías, capítulo de número 6, aleluia, diz que o Senhor chegou a Isaías. E Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, foi no momento de dificuldade, foi no momento do choro, foi no momento da perda que Deus decide se manifestar a Isaías. Aleluia. Deus, ele está me direcionando uma palavra nessa noite dizendo: pode estar passando choro, pode estar passando a dificuldade, pode estar sendo difícil, aleluia, mas permaneça dentro do templo, permaneça dentro da casa. Aleluia, que Deus, ele vai se distanciar, Deus, ele vai se despir da sua glória e vai te alcançar. Aleluia. Eu creio em um Deus que tudo pode, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Eu não sei quem vai pegar, mas quando, aleluia, Isaías, ele começa a ter aquela visão esplêndida, aquela visão única sobre aquele momento, nós vemos que Deus, ele decide se manifestar de uma forma ao qual nós, se fôssemos ser como Deus, nós não agiríamos. Deus, ele poderia ter escolhido momentos aleatórios para se manifestar sobre a vida de Isaías, mas ele decide no momento de dificuldade, para mostrar que é a mão dele sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Ou seja, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia, um alto e sublime trono. E ele decide, ele está dentro do templo, e o primeiro e o segundo céu se abre.
Ele está dentro do templo e o terceiro céu se abre. A visão ali, ela é esplêndida. Ele consegue contemplar o Senhor. Ele consegue contemplar o Senhor sobre um alto e sublime trono. Aleluia! A visão, ela está além do nosso alcance. Deus toma minha boca nessa noite para dizer para alguém, no meio desta crise, no meio dessa dor, aleluia, Deus, Ele vai te dar uma visão que Ele não deu a ninguém. Deus, Ele vai estar te estendendo uma visão que Ele não deu a ninguém dentro da tua casa. Deus, Ele vai estender uma visão que Ele não deu a ninguém no teu trabalho. Deus está ampliando o campo da tua visão. Aleluia. E aonde ele estava? Dentro do templo. Porque o crente, ele tem que entender que todas as vezes que ele estiver passando por dificuldade, não é lá fora que ele tem que encontrar refúgio, mas é dentro do templo. Aleluia, Deus, Ele está te chamando, Ele está vendo, aleluia, que você está distante, mas Ele está te chamando, porque não é lá fora, é aqui dentro. Aleluia, não é lá fora, é por meio da palavra, não é pela palavra das pessoas, mas é pela palavra que vive e que reina. Aleluia. O ano, ele pode ser de dificuldade, o momento pode ser de turbulência, mas entenda que o choro, ele dura aleluia, o choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu profetizo que essa dificuldade que está tendo sobre a sua vida, esse momento difícil é só um vale, aleluia, mas que logo passará. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do Deus e Senhor dos senhores. Em Isaías também, capítulo de número 9, aleluia, viemos uma palavra que fora direcionada. Um príncipe se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, aleluia, e ele é maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte. Ou seja, você não crê em um Deus que nada pode, você crê no príncipe, você crê no Deus dos deuses, você crê no Senhor dos senhores. Ele está sobre tudo, Ele está sobre todos, e Ele reina para todos sempre. Aleluia. Deus, Ele me manda dizer aqui para você nessa noite: você é a árvore plantada. A árvore plantada é nos átrios de Deus, aleluia. E a árvore que fora plantada, jamais, e mesmo que o seu tronco venha a ser cortado, ao cheiro das águas, ela retornará, aleluia. Mesmo que a água, aleluia, esteja próxima. Em Salmos capítulo de número 1 diz que a árvore, por sentir o cheiro do rio, por estar próxima à água, ainda permanece com vida, ainda permanece com a possibilidade. Aleluia, Deus, Ele está dizendo que Ele está te trazendo possibilidades nessa noite. Ele está te trazendo um renovo, Ele está te trazendo uma nova visão. Aleluia, então não permita que essa crise, não permita que essa enfermidade, não permita que essa dificuldade te tire de dentro do templo. Aleluia. Glórias a Deus. A primeira marca da história de Ezequiel é Deus quem o chama. A segunda marca foi derramada na vida dele por intermédio da glória. Primeiro, ele foi chamado. Segundo, a glória o alcançou. E terceiro, ele foi usado. Aleluia, entendam a ordem. Não é primeiro ser usado, é primeiro reconhecer que Ele que faz sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia, é por intermédio da palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi homens que levantou, mas foi a palavra do Senhor que alcançou. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ezequiel, ele vê, ele contempla o que? Os querubins. Os querubins nada mais são do que os anjos que estão acima de todos os outros anjos. Ou seja, eles estão em categorias, aleluia, eclesiasticamente diferentes. Eles estão, aleluia, sobre uma autoridade também depositada por Deus. A Bíblia diz que agora a glória é tão grande que Ezequiel cai aos seus pés,
Mas sabe por quê, irmão? Porque quem contempla a glória, quem contempla o poder de Deus, não consegue permanecer de pé. Aleluia, Deus nessa noite está marcando algumas pessoas com a glória dEle. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 17. E quando vi cair aos teus pés como morto, aleluia, e Ele levantou a sua mão direita, a sua destra, aleluia, e passou sobre mim, aleluia. Então João, ele viu a face do Cristo glorificado. João, ele viu que a face de Deus brilhava como o sol na sua força máxima. Aleluia, a face, a glória de Deus. E é por isso que Moisés não vê a face de Deus, porque se Moisés ele visse a face de Deus, ele certamente morreria. Aleluia, mas Deus mostra as costas, porque costa significa misericórdia. Costa significa misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia, é por isso que Moisés não morre. Porque quando Moisés ele vê a glória, Deus diz: não, a minha misericórdia te basta. É isso que precisamos, a misericórdia do Senhor. Porque se nós não temos a misericórdia dEle, nós não permanecermos. Aleluia, a palavra do Senhor diz que nós somos pecadores e nascemos perante a isso. Ou seja, nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, ou seja, em todo momento pecamos. Mas se não fosse a misericórdia do Senhor, aleluia, nós não estaríamos aqui. Aleluia. E Ele colocou a sua mão direita, a sua destra. E eu profetizo que Deus ele está estendendo a mão dele, a sua destra sobre esta igreja nessa noite. Aleluia, você pode estar passando por momentos que só você sabe, só você e Deus sabe, mas Ele está levantando a mão dele. Essa mesma mão que levantou homens, essa mesma mão que levantou enfermos, essa mesma mão que curou e que trouxe milagres, é a mesma mão que está sendo levantada para mim e para a sua vida nessa noite. E só quem contempla a glória de Deus não permanece de pé, porque a glória ela é tão grande que ela nos alcança de uma forma diferente. Ou seja, Deus ele está alcançando pessoas aqui com a glória dele nessa noite. Mas sabe por quê? Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Aleluia, você pode levantar a mão para os céus e glorificar ao Deus que tu serves. Aleluia, ainda antes que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dificuldades, eu sou. Ainda antes que você estivesse, aleluia, sobre o ventre da sua mãe, Deus teve te escolhido. Aleluia, aleluia. Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que nós não poderíamos ir por intermédio dele se não fosse pelo seu grande Filho. Ou seja, nós só vamos ao Pai por meio dele. Nós só chegamos à glória porque ele nos permitiu. Nós vivemos a Páscoa. Quantas pessoas viveram a Páscoa de uma maneira que não reconheceram o verdadeiro significado? O significado da Páscoa não era somente um coelho, e coelho na verdade nem dá ovo. Olha que loucura. Mas o verdadeiro significado da Páscoa é porque na sexta Ele entregou, no sábado se passou e no domingo Ele ressuscitou. Aleluia, não é por nada, é porque Ele disse: está consumado. Aleluia, Ele desceu da sua glória, Ele se despiu do seu trono, Ele decidiu, aleluia, descer da sua glória, se fazer homem, passar por essa terra, ser como nós, para poder passar pelas mesmas coisas que passamos, para vencer, aleluia, a morte, para vencer a vida, para vencer o passado, para vencer o presente e para destinar o futuro. Aleluia, Deus ele veio
para nos alcançar. A glória dele é tão grande que ela é única para encher o templo. A palavra do Senhor diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre o mais alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. A glória de Deus, ela é tão poderosa, aleluia, que em Gênesis diz que ele disse que haja luz. Deus, ele está em um ambiente tão grande que a sua glória é capaz de iluminar todo o ambiente que ele está. Aleluia, Deus, ele é luz, Deus, ele é vida, ele é a verdade e ele é o caminho. É por meio dele que nós chegamos à glória eterna. A última marca de Ezequiel recebe é a marca da santidade. Diga comigo, aleluia, a marca da santidade. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, era a marca da santidade. Olha Moisés, ele começa a receber um chamado de Deus. Ele começa a contemplar a sarça que ardia, mas que não se consumia. Aleluia, Moisés, ele esteve presente sobre um momento que a sarça pegava fogo, mas que ela não se consumia. Só que o crente, ele é tão peculiar, ele é tão peculiar que ao invés dele glorificar a Deus, ele vai para lá para ver a sarça que pegava fogo, mas que não se consumia, não com o intuito, aleluia, de entender que era Deus, mas que no intuito de apreciar aquela sarça. Aleluia, Deus, ele está dizendo: se você veio para a casa dele, aleluia, para se entreter, você está no lugar errado. Aleluia, você está no lugar errado. Altar, Horebe, igreja, não é lugar de entretenimento, é lugar de relacionamento. Aleluia, Deus, ele está te chamando para um relacionamento nessa noite. Deus, ele não quer um instante, Deus, ele não quer passar na tua casa, ele quer fazer morada. Quantos quer que Deus habite não somente no teu quarto, mas habite na tua cozinha, habite no teu banheiro, habite na tua sala, habite na tua família? Aleluia, não é para Deus passar, porque o meu Deus, o teu Deus é um Deus, aleluia, que é onipresente, onipotente, onisciente. Aleluia, ele está sobre todos. Ele é um Deus que está por todo o tempo. Ele é um Deus que permanece. Nós não vimos um Deus que passou pela geração e ficou lá. Nós vemos um Deus que criou, um Deus que veio e um Deus que virá. Aleluia, ele permanece por toda a eternidade. E a primeira coisa que Moisés, quando ele chega para contemplar aquela sarça, é Deus dizendo para ele: tira a sandália de teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Deus, ele está dizendo para a crente aqui nessa noite: o ambiente que você está, aonde nós estamos, não é lugar de entretenimento, é lugar de relacionamento. Ou seja, se você veio para entrar na casa de Deus, você não tem que vir de qualquer jeito. Primeiro tira as sandálias, porque o local aonde eu e você está é terra santa. Aleluia, é a casa de Deus. Todas as vezes que viemos glorificar a Deus, todas as vezes que estamos na presença do Deus, o Cristo glorificado, estamos sobre um ambiente, aleluia, santo. O dono da festa se faz presente. Ele veio, aleluia, sobre este lugar. Ainda antes que chegamos, ele já se fazia presente. Aleluia, então já que ele está presente, glorifique ao nome dele. Aleluia, glorifique ao nome dele. Ele está te visitando nessa noite. Ele está te capacitando nessa noite. Aleluia. Toda pessoa que é chamada, toda pessoa que é marcada pela santidade, ou seja, Deus, ele não quer que você seja reconhecido pelos teus dons, pelos teus talentos. Ele quer que você seja reconhecido pela marca da santidade, para que todas as vezes que você entre no lugar, você seja o sal da terra e a luz do mundo. É para sermos diferentes,
é para passarmos a palavra de Deus, porque é por meio da palavra do Senhor que somos alcançados, e a palavra do Senhor diz: ide pregai o evangelho até toda a alma vivente. Aleluia. Deus está dizendo o que você está fazendo para alcançar novas almas. Se viemos somente pregar, aleluia, para pessoas que já conhecem a palavra, é gratificante, porque nós precisamos fazer com que a palavra seja cada vez mais estabelecida, mas nós precisamos cada vez mais pregar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Ou seja, então Deus está te chamando para que você pregue no local onde você trabalha, aleluia, que a tua vida seja um exemplo, aleluia, do posicionamento de Deus, aleluia. Você tem que ser reconhecido antes mesmo de você falar, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós somos a referência, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Você está entendendo que você nessa noite é a imagem e semelhança daquele que vive, daquele que reina e daquele que permanece para todo sempre, aleluia. Glórias a Deus. Ou seja, tudo é pela marca da santidade. Só para que quem é marcado pela marca da santidade, só para aqueles que estão aqui, que foram marcados por essa santidade, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus, aleluia, porque muitos ainda não foram alcançados, mas Deus, Ele te chamou nessa noite, e essa palavra está sendo alcançada em teu coração, aleluia. Deus, Ele está te chamando para um relacionamento. Quando chegares na tua casa, aleluia, fecha a porta do teu quarto e tenha um momento de intimidade, aleluia, com Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós estamos aqui e nós viemos adorar, nós viemos entregar o nosso melhor louvor. Essa noite eu poderia pregar acerca de um chamado, mas Deus, aleluia, eu vim pregar para acerca de um chamado, mas eu poderia falar sobre o preço desse chamado. Muitas pessoas, alguém já ouviu as pessoas falando que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aleluia. Só que a gente esquece que quem é chamado carrega um peso desse mesmo chamado, carrega um peso dessa responsabilidade, aleluia, carrega o poder, aleluia, que Deus o depositou. A palavra do Senhor diz que Ele deu o poder para nós falarmos, curarmos enfermos, aleluia, expulsarmos demônios, aleluia. Então exige uma responsabilidade por estarmos aqui. Há uma responsabilidade em mim em estar sobre esse altar, e há uma responsabilidade em você em louvar com o melhor do teu louvor, em pregar o melhor da tua palavra e estar, aleluia, dando o seu melhor, aleluia, porque Ele te alcançou, aleluia. Mas o peso do chamado, ele muitas das vezes enfraquece nós como cristãos. Por isso que nós vemos pessoas que são crentes e que de um dia para o outro, por meio de uma dificuldade, enfraquece-se na fé. Só que a maior evidência da chamada de Deus, a maior confirmação da confirmação de Deus sobre a vida das pessoas, é a vontade de desistir. É no momento que nós queremos desistir que Deus, Ele nos alcança. Quantas vezes nós viemos ao culto e dizemos: esse é o nosso último culto. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja liderando um grupo e queremos desistir, mas é só ouvir uma palavra que nós dizemos: Senhor, Tu és Deus e Tu me levantarás, Tu estarás comigo. Então Deus está dizendo: se você está enfraquecido, se você está com dúvida do teu chamado, Ele está dizendo: se você sente vontade de desistir, é a maior evidência do chamado na sua vida. Aleluia. E isso me veio porque, passando-se os dias vindo para pregar sobre aqui nesta igreja, no primeiro dia estava super animado. Passando-se os dias eu falei: Senhor, será se eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz?
me veio aquela ansiedade, aquela vontade de desistir. Mas aí o Senhor, Ele me mostrou uma palavra. Ou seja, por meio da palavra, o Senhor, Ele nos confirma que se Ele te chamou, Ele é responsável. Se Ele te chamou, Ele vai te justificar. Se Ele te chamou, Ele é responsável por aqueles que Ele levanta. Aleluia, se Ele te chamou, Ele é o autor, não é eu, não é você. É Ele quem escreve o prefácio. É Ele quem escreve, aleluia, o desenvolvimento, e é Ele que vai escrever a sua conclusão. Os homens podem até colocar um ponto, mas Deus, Ele está colocando mais 2 sobre a sua vida. Vai ser um tempo, mas vai continuar. Vai ser um tempo, mas Deus, Ele está dando continuidade sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre a tua chamada. Aleluia. Ezequiel, ele começa a receber uma obra muito bonita em sua vida, que era pregar para outros judeus. Ezequiel, ele começa a receber um peso do seu próprio chamado. Ele começa a reconhecer, ele começa a passar por aquele processo, mas uma obra muito bonita estava sobre a vida dele. Quando o Senhor, Ele coloca o rolo, aleluia, na boca dele, eram as próprias palavras de lamentação. Eram as próprias palavras, ou seja, quando Deus coloca o rolo na boca dele, era como se fosse algo amargo, mas quando chegou ao seu estômago, era como se fosse mel. Aleluia, Deus está dizendo, é difícil, mas Ele está trazendo vitória. Aleluia, Ele está dizendo, o choro, aleluia, pode ter começado com choro, pode ter começado com dificuldade, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que aleluia, que o choro pode durar uma noite. Aleluia, que mesmo que a dificuldade chegue sobre a sua vida, Ele está dizendo que o final das coisas é melhor que o começo delas. Aleluia, pode ter começado difícil, mas Deus, Ele está dizendo para você nessa noite, o difícil pode ter sido o começo, mas no final terá sabor de mel. A tua vitória terá sabor de mel. Será tão doce quanto o teu começo, será tão levantante quanto o teu começo. Pode ter começado baixo, mas Deus está alavancando a tua história. Aleluia. Ou seja, Ezequiel, ele começa a receber o peso do seu chamado, ele começa a ficar triste. E isso acontece sobre a vida dele. Mas Jeremias, ele vai estar dizendo, ó Senhor, o chamado é muito grande. Ó Senhor, está sendo difícil. Ó Deus, esse chamado, ele é muito grande sobre a minha vida. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, os meus ossos queimam. Aleluia, é o fogo que permanece sobre o altar, e ele jamais se apagará. Aleluia, como o apóstolo disse, e mesmo que o altar, aleluia, esteja aqui, mesmo que a lenha que esteja sobre a sua vida, ela veio para queimar, porque toda lenha que já está queimada, aleluia, ela só serve para sujar. Deus, Ele está renovando a lenha de crente nessa noite. Deus, Ele está estabelecendo novas lenhas. Ele está estabelecendo lenha sobre o altar. Deus, Ele está estabelecendo, aleluia, novo. Ele está limpando as cinzas e colocando lenha nova, colocando lenha nova, colocando brasa nova, aleluia. E Ele continuará, porque o fogo sobre o altar permanecerá e jamais se apagará. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Seguindo na mão de duas pessoas que estão ao seu lado.
Segure na mão dela, diga com muita força, aleluia. Tu até pensou em desistir do teu chamado, tu até pensou em desistir do teu ministério, só que hoje Deus ele está confirmando que a cada sensação de desistência, Ele está te levantando. Cada sensação de dificuldade, Ele está exercendo sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Um certo dia os discípulos, eles vão até em Jesus, eu não me falho a memória, em João capítulo de número 9, ou capítulo de número 3, se não me falha a memória. O Senhor ele chega, aqueles discípulos chegam para Jesus e perguntam: mas o que ele fez, o que ele pecou para que ele nascesse cego? Jesus ele chega para esses homens e diz: não foi nem a sua mãe e não foi nem o seu pai, mas para que a minha glória se manifeste na vida dele. Aleluia. Ou seja, a primeira fase do chamado, diga comigo, é o tempo do vale. Diga comigo, a primeira fase é o tempo do vale. Ezequiel capítulo de número 37, aleluia, a palavra do Senhor diz que ele passou por um vale de ossos secos. Quem levou Ezequiel para dentro do vale? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Quem levou Ezequiel para dentro do vale? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Ou seja, não foi o diabo, não foi, aleluia, um homem, não foi, aleluia, uma pessoa. Foi o Espírito do Senhor que levou Ezequiel para dentro do vale. Aleluia, foi o Espírito de Deus. Só que tem pessoas nessa noite, aleluia, que é fiel, irmão. Tem pessoas aqui nessa noite que são crentes de oração, mas que estão passando por um vale. Mas diga comigo, nem todo vale ele permanece. Na verdade eu vou melhorar para você, todo vale é passageiro. Diga comigo, diga para esse crente que está ao seu lado: todo vale é passageiro. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ele levanta a mão e diz ao Senhor, ele clama ao Senhor. Ou seja, não foi ele que disse, profetiza sobre esses ossos. Ele disse: Senhor, o que hei de falar? E Deus disse. Ou seja, toda vez que for uma profecia, não é pela nossa boca, não é pelo nosso entendimento, mas é porque Deus primeiro revelou. Se não for por meio da palavra do Senhor, não é uma revelação, são apenas palavras. Por isso que ele diz ao Senhor, e Deus ele vai dizer a Ezequiel: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Profetiza, Senhor, esses ossos eles podem reviver. E ponto muito interessante, Deus ele poderia ter dito a Ezequiel para que ele pegasse cada osso daquele vale e se ajuntasse, antíbia com antíbia, fêmur, juntasse o quadril. Mas crê comigo que é um meio, crê comigo que é uma possibilidade. Só que quando vem por intermédio de Deus, quando vem por intermédio da palavra, é mais fácil. Aleluia. Quando vem pela palavra do Senhor, ele poderia ter tido, ele poderia ter sido, aleluia, por um momento, ele poderia ter decidido ele mesmo. Mas quando ele consulta o Senhor diz: é por meio da minha palavra. Profetiza sobre esse vale de ossos secos. Aleluia. E é nesse momento que Ezequiel ele vê aqueles ossos se ajuntando, e o versículo diz que eles começam a ter carne, começam a ter nervo e começam a se ajuntar. Ou seja, Deus ele está profetizando sobre vales aqui que estão com ossos secos. Ele está dizendo: eu profetizo sobre a sua vida que esse vale ele vai passar. Vale não é lugar de morte, vale não é lugar de dificuldade, vale é lugar de desenvolvimento. Deus ele te colocou no vale não para que você morresse, ele te colocou no vale para que você pudesse se desenvolver.
O chamado de Ezequiel começou difícil, mas ele precisava passar pelo vale para que ele não desistisse do seu chamado, para que ele não desistisse da sua chamada. Aleluia. E eu vou finalizar. Se eu desse esse microfone para cada um aqui nessa noite, você falaria que eu passei pelo vale, mas foi no vale que a glória de Deus se manifestou sobre a minha vida. Foi no vale que eu aprendi. Foi no vale que eu aprendi a ser crente. Foi no vale que eu aprendi que não são somente palavras, não são pessoas, mas é quando eu estou só que a glória dele se manifesta. Aleluia! O médico pode ter dito que não haveria mais possibilidade de você viver, mas os homens esquecem que a última palavra é dele. Ele é o médico dos médicos, ele é o doutor dos doutores, e o seu nome está sobre todo nome. Aleluia. Passaram-se pessoas, passaram-se autoridades. Aleluia. Em Daniel capítulo de número 3 diz que Daniel estava vendo um processo, e aqueles 3 jovens foram levantados naquele mesmo capítulo. Os nomes deles já haviam sido mudados, ou seja, naquele momento era Mesaque, Sadraque e Abednego. Deus ali naquele momento, os nomes já haviam sido trocados. Mas é naquele momento que aqueles 3 jovens não decidem tomar uma atitude. Deus, ele decide não se manifestar, ele decide não falar, ele só deixa para aqueles jovens tomassem a atitude, para ver, para entender como a fé deles era grande. Passando-se o tempo, eles não negaram a Jesus, eles permaneceram. Nabucodonosor lançou o decreto, aqueles estavam sobre aquele mesmo, e o Senhor, ele fala até que ele chamou as maiores autoridades, chamou os sacerdotes, chamou a maior cúpula, chamou também todos aqueles instrumentos, os instrumentos, aleluia, que traziam sons, o pífaro. Ele trouxe alguns outros que ele caracteriza em seu capítulo. Só que o mais interessante é que todos aqueles instrumentos tocam todos aqueles mandatos, mas há 3 jovens que não deixaram, há 3 jovens que permaneceram, há 3 jovens que ficaram de pé perante ao decreto do homem. Deus, ele está dizendo: o homem pode até ter mandado, mas não perca o teu princípio, não negocie o teu princípio. Deus, ele está dizendo: podem até ter falado, mas eu te justificarei. Não negocie o meu princípio, que eu irei se sobressair sobre a sua vida. Ou seja, toma uma atitude, toma um posicionamento, que quando você colocar um pé, eu estarei colocando o meu na frente, colocarei a minha mão sobre a sua frente, eu estarei colocando a minha presença sobre a tua história. Aleluia. E eu vou finalizar. Coloque sobre os seus pés. Posso? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. O Senhor, ele está dizendo que mesmo aqueles 3 jovens, estando por momentos de aflição, ao qual todos aqueles que estavam de pé se ajoelharam, e sobre aquela multidão ficou em evidência 3 jovens esses que estavam de pé, com autoridade e unção que os céus deu para eles. Eles permaneceram, eles ficaram, eles continuaram. E aí que vai a coisa mais linda. Quando Deus, ele fala aos seus, ele não deixa eles desamparados. Deus, ele não está te deixando desamparado. Ele pode ter ficado em silêncio, mas para que no final, no momento em que você mais precisar dele, no momento que ele precisar te justificar,